Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, né, onde estamos estudando o livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Nós estamos já terminando o livro, né, estamos hoje no capítulo 17, ele tem 20 capítulos. E aí, tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo, esperando que nossos amigos também estejam bem, né? Esse frizinho gostoso de agosto aí. Exatamente. E vamos lá fazer então nossa recordação, né? Do capítulo anterior, que foi também muito emocionante. Terminando o capítulo 17, foi a terceira parte, né? Na última semana, onde a gente viu ali aquele tratamento, né, que o Marinho recebe através de Alexandre, de Necésio, onde ele se algumas vezes ele já tinha sido atendido, né, por essa mesma equipe, tanto que Alexandre pergunta para a mãe, né, se ele estava preparado agora, e ela quer, né, deseja fazer mais uma tentativa. E ela acha que agora ele está num momento mais propício. E ele se encontra em regiões inferiores, né, embora não seja um espírito trevoso, mas ele está nessas regiões. Então, depois de um trabalho, de uma conversa, né, e é onde ela aparece para ele, né, ele consegue visualizá-la, porque a gente sabe que os espíritos que estão numa região densa não conseguem ver os espíritos mais elevados. A gente vai ver isso hoje, né? Exatamente. E aí ela se faz, ela adensa o seu perispírito para que ele possa visualizá-lo. E ele fica com uma grande emoção ali, porque são espíritos muito ligados, né? Já tiveram certamente vivências em outras existências juntos, né? E aí ele concorda, né, em ser ajudado, né, receber toda aquela ajuda e certamente é levado, né, com a equipe para regiões, para colônias, né, onde ele vai poder ser tratado e, quem sabe, futuramente ser um desses trabalhadores aí que Alexandre se serve, né, para ensinar André Luiz. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. E nós vamos continuar, aliás, corrigindo, né? Eu falei que nós íamos ver o capítulo 17, então vamos ver o capítulo 18, 18, como a Thelma 18. falou. Que vai E ser também um pouquinho grande, né, Márcia? exatamente, né? Então, e a gente sabe que tanto o capítulo que a Thelma acabou de recordar se passa dentro do ambiente de uma casa espírita, numa reunião mediúnica. E Isso. esse também, que tem como título Obsessão. Então, nós Uhum. vamos ver como são tratados os processos de obsessão dentro de uma casa espírita. E por isso nós então vamos começar aí. Então, eles acabaram esse trabalho de atendimento ao Marinho, vão, né, embora, e aí agora vamos tratar de outros processos. Então, André Luiz começa nos dizendo que a conselho de orientadores experimentados, o agrupamento que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Quer dizer, pelo que a gente vê, né, Alexandre fazia com que os dirigentes também espirituais daquela casa espírita tivessem, né, essa organização para determinados dias da semana atender os casos de obsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória no ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. É porque a reunião que a gente assistiu com o Marinho foi uma reunião mais numerosa de encarnados. Uhum. No trabalho de obsessão, para que a gente possa ter essas vibrações mais, vamos dizer assim, uníssonas, deve diminuir. Que quanto mais gente tiver, se não tiver todo mundo, né, Thelma, com os pensamentos ligados direitinho, fica mais difícil, porque é um trabalho mais difícil, o trabalho de obsessão, É o né, que de Kardec. desobsessão, É, não é? você falou dos pensamentos, aí eu me lembrei que é o que Kardec chama de comunhão de De pensamentos, né? pensamentos, exatamente. Precisamos estar sempre focados naquele
ambiente, no que nós estamos, né, participando, porque isso tudo ajuda muito, como também pode, né, se a gente não se comportar dessa forma, não tentarmos, porque é difícil, né, Márcia? É um Exatamente. treino muito de esforço, né? Pelo menos no início, quando a gente está começando, a gente se esforça para ter essa união de pensamentos, né? E aí eu até lembrei aqui, hoje eu estava estudando, Thelma, no capítulo 19 do Livro dos Médios, quando Kardec fala das reuniões e das sociedades espíritas. Aí, no Uhum, item 331, ele fala assim: uma reunião é um ser coletivo, cujas isso, qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como se fosse um feixe. Vocês já viram um feixe, quando a uhum, gente vê aquele feixe assim? É todo mundo juntinho. Então, ele isso, disse que é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então, se a gente coloca muito, Kardec já tem vários outros parágrafos que ele uhum, fala da questão do tamanho da reunião. Então, a gente está vendo aqui a concordância dos trabalhos de André Luiz, quando eles nos trazem, né, com os postulados de Kardec, que era melhor que, neste caso de desobsessão, fosse uma reunião com um número menor, reduzido, para que a gente possa ter comunhão de pensamentos, como a Thelma lembrou também. Né? isso mesmo. E aí André Luiz continua dizendo que semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Pergunta bem interessante essa, hein, gente? Todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo? Alexandre dá um sorriso e vai ver a resposta que a gente pode ver, né, Thelma? Isso. Kardec diz que somos todos médiuns, né? Somos todos médiums, né? Depois de ler, a gente até dá uma comentada. Médiuns, meu amigo, Alexandre fala. Inclusive nós outros, ele fala, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium, quer dizer, ele é médium, de energias perturbadas, né? É quase sempre um enfermo, quer dizer, um doente. Ele é um Uhum. doente, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Então, a gente vai ver isso aqui, e é interessante, Thelma, eu estava lembrando aqui, me lembrei agora do livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, que eles tratam também casos de obsessão, e na época André Luiz pergunta, lá era o mentor, ai meu Deus, estou querendo lembrar o nome Eu do... não vou lembrar. Era o... Aí daqui a pouco eu lembro, mas Depois a enfim. gente lembra. E ele fala, porque era um processo também grave de obsessão, ele fala, mas quando ele se curar, ele vai poder ser um médium? Ele fala a mesma coisa, que todos somos, e ele tinha uma mediunidade exuberante também. E aí ele fala, quando ele ficar bem, ele vai poder, aos poucos, vir a trabalhar para ser um médium. E a gente vê isso, porque aqui, como ele está falando, todos nós somos em graus diferentes. Né? E daí a necessidade da vigilância, a necessidade de educar essa mediunidade que todos nós temos em maior ou menor grau, né? E quando não há essa vigilância, o médium se desequilibra, né? Diante das diversas circunstâncias da própria vida, diante das injunções reencarnatórias que nós trazemos, as dificuldades, né, que nós temos. Nós não sabemos o que está atrás das nossas histórias, né? Então, esse desequilíbrio favorece, né, essa obsessão. Os inimigos, né? Quem não tem Exatamente. inimigos? Todos temos, né? E no caso da obsessão, a gente vai ver mais adiante, porque Alexandre vai falar para a gente dessa questão, principalmente das causas principais da obsessão. Né? Uhum. E
Na verdade, eu acho até interessante, Thelma, a gente ler antes da gente, porque pode ser que tenha pessoas que não consigam ver direitinho o que é obsessão, da gente lembrar Ah, que sim, interessante. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, ele vai, no item 45, ele vai tratar de obsessões e possessões, que são objetos do estudo desse capítulo. E ele fala que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, ele diz aqui, né, que é essa ação persistente de um espírito que não quer o bem do outro, atua sobre alguma pessoa, né? Algum outro espírito encarnado. Então, isso é o que a gente chama no espiritismo de obsessão. Então, vamos lá, né? E aí, André continua. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei. Pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. Aqui André está lembrando, né, está vendo que os participantes da reunião mediúnica são muito otimistas quanto aos resultados da atuação de uma reunião mediúnica no sentido da desobsessão. E o Alexandre vai falar da gente com esses cuidados, né, Thelma? Sim, e é interessante também a gente até abrir um parêntese aí para a gente falar quem é esse obsessor, né? Porque às vezes a gente fala do obsessor como uma ideia negativa, sim, negativa porque ele é um doente, mas a gente quer se livrar dele, né? E a Sueli Caldas-Schubert, nesse livro, Obsessão e Desobsessão, também é muito interessante, não dá para ver aí por causa do... Acho que sim, Deu né? para ver, deu para ver. Ela fala, ela tem vários capítulos, né, explicando o trabalho dela todo é sobre esses dois pontos, dois itens, né, obsessão e desobsessão. Então, ela diz quem é obsessor e ela tem um capítulo assim, quem é obsessor? E ela diz que o obsessor é uma pessoa como nós, né? E nós também, se não nos cuidarmos psiquicamente, poderemos no mundo espiritual, quando estivermos lá, ou até aqui, porque existem obsessões em vários níveis, né? Até de encarnado para encarnado. Então, Exatamente. ela diz que o obsessor é uma pessoa como nós. Então, a gente tem que ver o obsessor como um doente, né? Um necessitado de ajuda, de compaixão, porque ele precisa também se libertar, né? E é muito bom a gente aprender a olhar ele não como um vilão, mas como um filho de Deus, né? Também. Exatamente, porque eu lembro, você lembrou da Sueli Caldas-Schubert, eu lembrei das obras de Dona Ivone. Sim, As obras de também. Dona Ivone, com quanto amor ela tem e carinho pelos obsessores. Sim, Porque como aqui são todos doentes, enfermos, como doente. ele fala, né? São doentes o obsidiado e o obsessor. Porque Também. nos nossos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, é o que a gente vê que como o obsessor é um sofredor, assim, Sofredor. o encarnado está sofrendo, mas ele sofre muito, Sofre muito. muito Né? mesmo. E aqui nós vamos ter o exemplo por conta da conversa com os obsessores, né, que André Luiz vai nos apresentar nesse capítulo, e a gente vai ver que pena que dá, porque são pessoas que sofrem muito, desencarnadas, mas sofrem muito. Né? E Então, muitos Dona não Ivone, têm intenção de fazer o mal, né? não, exatamente. E Dona Ivone fala disso, né? Do quanto carinho e quanto esses obsessores no futuro se tornam amigos dela, e estão, né? E no sentido de por terem sido ajudados, né? É bem interessante. É sim. Então, aqui, né, André Luiz está lembrando que os encarnados da reunião mediúnica estão muito otimistas, né, quanto ao atendimento que será feito no sentido
da ajuda aos encarnados, né? Obsidiados. Vamos ver o que Alexandre vai dizer. E aí o generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsediado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Olha só que interessante que ele está nos colocando. Nós estamos aqui encarnados com a visão que aquele dito obsediado está sofrendo, está mal de saúde, está com as suas influências, não é? Então, estamos aqui com a companheira da Thelma também. Mas, olha, e aí, então, Alexandre está aqui colocando nesse sentido que nós, olha, ele fala assim, não, por enquanto nós não podemos ver senão o ato presente desse drama multissecular de cada um. Então, às vezes, as ligações de obsediado com obsessor são de séculos lá para trás. Então, eles não ponderam que um obsediado e obsessor são duas almas que já vêm de muitas encarnações juntas. E sempre nesse revezamento, às vezes é um que não faz o bem ao outro, às vezes é o outro. Então, eles vêm nesse jogo nesse esforço de luta. Então, quando um está encarnado, é o outro desencarnado que vai obsediar. Aí aquele desencarna, quando volta, é o outro que vai obsediar. Então, a gente daqui tem sempre só o ponto de vista do encarnado. E a gente não sabe o que aconteceu no pretérito, o que ele fez, ou o que o desencarnado obsessor também fez aquele encarnado. Então, a nossa visão é muito curta. Mas, de todo jeito, ele diz que a gente tem que ir mesmo para as reuniões com alegria, porque a gente sabe que, por mínimo que a gente possa fazer, nós estamos ali tentando ajudar. É verdade. E ele fala aí, né, Márcia? Logo no início, ele fala que são duas almas que chegam de muito longe. Isso quer dizer que tiveram experiências não muito felizes, né? E é aquela questão que Jesus sempre nos falava, né? Perdoai seus adversários enquanto estão a caminho. Porque em outras encarnações, certamente, nós teremos a presença deles. E a gente sabe que isso é real. No meu livro eu anotei isso, né? Porque no Evangelho tem até uma passagem se referindo a essa, tem até um item se referindo a essa passagem de Jesus, que fala: olha, ele quer dizer o seguinte, que Jesus tinha plena consciência que você morre o corpo, mas a briga daqui vai continuar lá. Então, Exatamente. se você não se resolve enquanto vocês estão aqui encarnados, desencarnado vai continuar ele querendo te perturbar. E são brigas que a gente fala assim, mas são situações, né, que levam séculos, às vezes, para resolver, né? Exatamente. Vidas que são mesmo marcadas por histórias durante a encarnação, por espíritos que desencarnaram e que do lado de lá assessoram, né, toda a vida desses companheiros e vice-versa. Então, daí o perdão, a necessidade de nós estarmos entendendo essas questões. Exatamente. Bom, depois de pequena pausa, o Alexandre continuou. Então, vamos lá. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que algum deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado em sem rumo. Então, a gente tem que atender,
né? A gente tem que fazer aquilo possível, mas a gente não pode prometer aquilo que a gente não sabe se vai acontecer, porque a gente Verdade. não tem o conhecimento dos intrincamentos dos casos, como a gente já falou. Então, a gente tem que só pedir que eles sejam otimistas, que continuem nas suas preces, tudo, mas não dizer e garantir, não, vai ficar curado, vai ficar. Uhum, Né? A gente não pode fazer isso. é verdade. A responsabilidade dessa equipe mediúnica, né, quando atende um caso de desobsessão. Porque não depende da equipe, né? São Exatamente. casos graves, é como se fosse mesmo uma doença. Que às vezes a gente faz uma cirurgia, a cirurgia não resolve, né? Então é uma Exatamente. doença que às vezes vai levar algum período de tratamento sério, né? E também vai depender aí da vontade, do entendimento, do esclarecimento desses espíritos, né? E Nessa da forma, vontade, e da vontade do obsediado, né? Que a gente vai ver obsediado, aqui. Alexandre vai falar isso, porque não depende de libertar o obsessor somente, né? Não depende certamente. somente disso. Isso. E aí André Luiz pergunta para Alexandre: você já conhece todos os casos? E aí Alexandre diz que sim, conheço todos os casos. Dos 5, vão ser atendidos 5 pessoas serão atendidas. Dos 5 casos que constituirão o motivo da reunião próxima, apenas uma jovem revela a possibilidade de melhoras, mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Então, considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? Quer dizer, por que Ó, só ela? Ela né? vai ter uma proteção especial? Ela é alguma pessoa especial? E Muito aí, interessante essa pergunta não dele, é? né? Ela tem, né, alguns espíritos benfeitores que têm influência e vão pedir mais por ela do que pelos outros, né? Então, não se trata disso aí, né? Aí o instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Por isso que a gente estava dizendo no outro slide, no outro, que não adianta a gente dizer tempo, porque, como nós estamos vendo aí dos 5, só uma tinha condição de melhorar. Então, não era uma questão só da reunião mediúnica e de afastar o obsessor. A questão estava naquele obsediado de se melhorar, né? O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. O que acontece a um homem diferente ao governo do próprio lar? Quer dizer, alguém que não toma conta do seu lar, o que acontece? Indubitavelmente, quer dizer, com certeza, será assediado por mil e umas questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Agora, imagina que esse homem indiferente está cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que ficam lhe espreitando os menores gestos e as melhores oportunidades, né? Tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Quer dizer, ele está fazendo uma boa comparação, né? Que a nossa mente, o nosso corpo é o nosso lar. Sim. E se a gente não toma conta e ainda temos inimigos, no que nós vamos nos transformar, né, Thelma? Os nossos propósitos, né? A consciência que nós temos da nossa tarefa, isso tudo faz muita diferença, né? Porque se a gente tem essa consciência, nós vamos atuar com maior responsabilidade naquilo que está na nossa caminhada, né? E quando ele fala aí, né, o homem indiferente nas questões do seu lar, quer dizer, do seu lar interno também, ele está falando da casa, né, interna, Exatamente. da casa mental, né, da nossa estrutura espiritual, o que vai acontecer? Vai haver invasores. Se a gente deixar o nosso portão aberto, né, pessoas da rua vão adentrar. Se nós deixamos a nossa casa íntima também dessa forma,
estaremos invigilantes e correndo esse risco aí de ser invadido, né, por inimigos do passado, inimigos que foram criados por nós mesmos, né, em outras circunstâncias. E a coisa Exatamente, é bem complexa, né, e exige de nós um certo cuidado, né? com certeza. Oi, não passou. Agora foi. Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando, está continuando o Alexandre. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Kardec até fala de outros tipos de Obsessão. motivos, não, outras causas de obsessão. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura, quer dizer, seja o tipo que for de obsessão, cabe a nós que estivermos passando por esse processo sermos o maior interessado e fazermos por onde, não é tipo pedir auxílio e não fazer nada, né? Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos desta natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para que a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então, o que o Alexandre está dizendo para a gente, né? Tem obsediado que acaba ficando acomodado naquele estado e que, mesmo que ele melhore, ele busca novamente aquele estado. Ele não quer ficar ali no menor esforço, né? Então, assim, por mais que ele seja ajudado, essa ajuda, os espíritos não podem fazer mais, porque ele, é como a gente diz, né? Na reunião mediúnica, às vezes despluga aquele espírito, quando sai dali, eles voltam todo de Uhum. novo, porque a gente atrai com os nossos pensamentos, com a nossa forma de ver a vida, a gente acaba atraindo novamente, né? Pelos nossos pensamentos e as nossas tendências também, né? Exatamente. Às vezes, pensamentos negativos, o nosso falta de otimismo, tudo isso faz com que podemos até estar chamando aquele espírito para junto de nós, né? Exatamente. E é por isso que ele está falando aqui, ó. Se não semear o bem para a colheita do futuro, não vai adiantar nada. Então ele diz, olha, embora sejamos aqueles que nos amam, né, pai, mãe, esposo, esposa, amigos, filhos e tudo, pedem, né, ajuda para a gente. E o obsidiado tem ajuda. A questão é a manutenção, né, que se ele mantém essa mudança que está ocorrendo ali. Bom, o instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, ele prosseguiu. A jovem que me referi, aquela que consegue, que ele, a única que ele achou que ia ser ajudada, a jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece. Olha, do autodomínio e da meditação. Olha, ele fala três coisas. Então, ela está pedindo ajuda pela prece, em se autodominar seus pensamentos e vigiar constantemente, e a meditação. Não está esperando o milagre da cura sem Uhum. esforço. E, não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda a espécie de ajuda que os amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante.
Então, é como se ela estivesse sempre conectada, né, Thelma? Uhum. Ela está sempre num nível mental, vamos dizer, em conexão com os amigos espirituais através da prece. Proporcionando essa ajuda, né? Porque é como aqui na Terra, a gente trata de uma doença, uma enfermidade difícil, o médico gosta muito quando nós fazemos a nossa parte, né? Não adianta nada nós entregarmos na mão do médico e ele que vai fazer o milagre. No caso dos espíritos também, né? O trabalho é feito, mas é muito salutar quando o obsidiado quer participar, toma as rédeas, quer se inteirar, digamos assim, né, da situação. Então, esse slide para mim ficou bem forte quando ele diz assim, né? Ela emprega todos os recursos na prece, no autodomínio, quer dizer, vem pensamento ruim, alguma coisa, Uhum. ela vai fazer alguma coisa para que ela possa se desviar dessa questão, e na meditação, né? Em Na práticas meditação. meditativas, né? De Uhum. relaxamento, de coisas que façam com que ela se ligue com o alto. Bem A interessante. gente vê aí que a prece está em todos os momentos, né? A necessidade da Exatamente. prece, o, o que a prece pode nos oferecer, né? Exatamente. Bom, vamos nós. Aí André diz que ele compreendeu a elucidação e esperei a noite, né, de socorro aos obsediados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsediados em tratamento. Nós estávamos até comentando, né, Thelma, esse livro já é mais antigo, hoje em dia geralmente não é regra, as reuniões mediúnicas, que aqueles que são com questões de obsessão geralmente não Não participam. participa. Pode, às vezes, estar dentro da casa espírita, acompanhados em outro recinto. Né? Então, como esse livro foi escrito na década de 40, nessa época, tinha-se a prática que os obsediados participassem dessas reuniões. Hoje em Uhum. dia, porque às vezes a gente que participa de reunião mediúnica, as cenas às vezes são muito duras de serem assistidas e que nem todo mundo está preparado para isso, né, Thelma? E até porque aquela situação necessária que nós falamos no início, essa comunhão de pensamentos, né? O médium já está treinado, ele já sabe como ele deve se estar ali, né? A pessoa que está como assistido nem sempre, né, tem esse conhecimento. Então é Exatamente. melhor que ele não esteja presente, né? E Né? também E são aí, tantas dores, né, Márcia, pois que é, são tratadas ali, como você falou, assuntos que chocam, revelações às vezes dolorosas para aquele, né? Então tudo isso é exatamente. poupado. Então, hoje em dia, não é tão comum mais que obsediados estejam presentes. Eles podem até estar dentro Uhum. da casa espírita, em prece, em estudo do evangelho, com uma outra pessoa cuidando deles, isso pode acontecer, mas geralmente, ou então está na sua casa, né? E ali o nome dele é trazido, e isso pode acontecer, e o tratamento é feito. Bom, Uhum. os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, quer dizer, eram irmãos mesmo, né? Pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Então, ele está aqui, André Luiz está nos contando quem eram os 5 que Descrevendo, estavam né? lá, né? Escrevendo. Descrevendo quem estava, eles são os assistidos, né? Exatamente. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si, com grande interesse, e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança,
Interessante, né, Thelma? A gente já viu, a gente já falou disso em vários programas, né? Que nem todos os desencarnados conseguem enxergar, quer dizer, os espíritos superiores. Os espíritos superiores Uhum. enxergam a todos, mas aqueles que Eles estão não numa veem, elevação, uma vibração maior, né, mais alta, não conseguem enxergam. visualizar. É, isso Exatamente. mesmo. Mas entre eles ali, todos foram trazidos, né? Os obsessores dos cinco. Eles se viam, Eles se viam e conversavam, você viu? você Trocavam imagina. experiências, né? Trocavam É. experiências ali. É, tem ambientes aqui no nosso, na nossa terra, né, que a gente pode imaginar como seria, né, esse ambiente com eles presente, né, dos obsessores, porque são aquelas trocas, aquelas palavras grosseiras, né, Cenas, bem exatamente. peculiar aqui no nosso meio, né, quando estamos no meio de espíritos semelhantes. É igual a ele diz que seguia-lhes atentamente a movimentação, André Luiz, né? Quando ele foi surpreendido com a chegada de dois amigos do plano espiritual, né? Do plano deles lá, para os quais olharam os obsessores com certo receio. E aí eles mudam de atitude, né? E aí o Alexandre explica para o André Luiz que são nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. E aí eu lembrei do capítulo anterior do Necésio, que vai ajudar Uhum. Marinho. Necésio consegue ser visto por Marinho e por outros, mas eles não conseguiam ver O Alexandre, André Alexandre, Luiz e outros uhum, ali, né? A uhum, mesma coisa aqui, né? é, vamos nós, acho que é o último agora, né? Acho que nós vamos até o 12. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera ali presentes, ouvi meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. Quer dizer, Alexandre já tinham instruído esses dois que chegaram. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali, em dolorosa perturbação, retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria, ao avistarem os dois missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos já eram conhecidos de todas as pessoas. Quer dizer, é como se a gente está naquele lugar fazendo uma algazarra, falando, aí entra, vamos dizer, entra ali o padre, o pastor, ou o que seja, E há aquele silêncio. aquele silêncio, a linguagem muda, não é? Porque está aquela algazarra, muda, e foi o que aconteceu aqui. E Até aí, porque eles veem que, desculpa, eu te cortei, não, mas vai, fala. eles veem que é uma autoridade, tem uma autoridade moral, né? Porque essa ascendência moral, digamos assim, sobre eles. Então, aquele Ele impacto. dá aquele impacto, né? E aí, um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros: estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências, né? Vamos lá, que a gente até continua. Não sei o que desejam estes ministros, respondeu o interlocutor, algo irônico, porque, afinal de contas, conselho e água dá-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos. Olha o que está falando, até ao esquecimento de nossos propósitos de fazer justiças pelas próprias mãos. Aí o outro fala: palavras o vento leva. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades das sombras. Então, aqui, né, que ele está querendo assim, ó, eles estavam vendo que eles estavam, tem a reunião dos encarnados, ele falou, ó, quer dizer, sabe que eles vão ser, vamos dizer, passar para Trazer, aquele processo de incorporação, entre aspas, que eles serão convidados a falar através dos médios até eles se cansarem, né? Então, é isso que ele eles está já nos dizendo. conheciam a situação, né? Então, descrevendo aí com todas as minúcias, né? E aí Já ele fala palavras ao vento, né? A gente sabe que aí no caso, se referindo ao que eles vão ouvir, vão ser levados, né? E aí a necessidade da autoridade moral, né? Do que é de todos os que estão ali na reunião, né? Para que eles possam realmente serem tocados, né? Porque estão preparados, eles estão, né? Exatamente. E assim nós chegamos ao final dessa parte, né, desse capítulo 18, essa nossa primeira parte.
que é um capítulo bem interessante sobre essa questão da obsessão, né? E vamos continuar na próxima semana, adentrando a essa história, esses casos, nessas experiências que André vem nos contando. Muito bom. É isso. Então Que vamos. vocês fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima semana. Aqueles que puderem, que tiverem o livro, que leiam para a gente, para poder ter um aproveitamento melhor com as discussões, e que vocês podem se comunicar pelo chat com a gente no dia, que nós estaremos ali para a gente discutir as questões. Que tenhamos, então, um dia, uma noite, uma tarde de muita paz. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, uma semana de muito trabalho, de muitos bons propósitos, e até lá, se Deus quiser. Até lá, Márcia, Até se lá, Deus Thelma. quiser. Tchau.